seu colega médico veterinário do Petcare Animalia, e queria dar boas-vindas a cada um de vocês ao nosso evento do Pet Weekend. Eu lamento profundamente não poder estar pessoalmente com vocês, mas para juntar essas 4 feras que hoje vão trazer o conhecimento deles para nós, não foi fácil de arrumar uma agenda, uma data. E quando a data surgiu, infelizmente eu já tinha uma palestra agendada fora do Rio, tá? Mas é muito importante a presença de vocês para a gente está muito feliz. Porque quando a gente construiu esse novo hospital, essa nova unidade do Petcare, a Animalia, no Rio de Janeiro, a gente estava dando continuidade a um sonho da Carla, né, quando ela construiu o programa Vet Weekend. Esse foi um programa construído há mais de 15 anos e que já se consolidou em São Paulo e que tem como princípio, como objetivo, sempre apoiar o colega médico veterinário, oferecer a melhor medicina veterinária possível para os pets. Seja através de um exame de imagem, um exame laboratorial, uma internação, um encaminhamento de uma emergência, ou até através de a educação continuada como hoje. Então, o nosso intuito do Petcare como um todo é sempre estar ao lado de você, colega médico veterinário, e para a gente é um prazer enorme tê-los hoje na nossa casa. Tá? Então, eu queria aproveitar, além de agradecer a cada um de vocês, agradecer à VET por ter apoiado nossa ideia, nosso projeto, agradecer ao time do Vet Weekend como um todo, capitaneado pela Luciana e muito bem representado no Rio pela Simone e do Visai. Muito obrigado a cada um de vocês. Tenham todos um ótimo evento. Lamento não poder estar aí hoje, mas com certeza na próxima eu estarei com vocês. Uma boa palestra, um bom evento e uma boa noite a todos. Muito obrigado. Bom, pessoal, boa noite a todos. Meu nome é Simone, eu sou veterinária de relacionamento, do Petcare Animalia, do grupo Petcare. E, na verdade, assim, primeiro queria agradecer a presença de vocês, né? A gente sabe que depois de um dia intenso de trabalho, vocês se disponibilizarem para vir aqui, né? Participar da palestra com a gente agradece muito mesmo a presença de vocês aqui hoje. Eu queria rapidinho explicar para vocês o que é o Vet Weekend. Vet Weekend é a área do Petcare que cuida do relacionamento com o médico veterinário, né? Então vai desde palestras presenciais, online, toda essa questão de comunicação quando vocês encaminham um paciente para o hospital, né? Tudo que tem relação, né, realmente com a parceria com o médico veterinário, né? E em relação à comunicação, a gente sabe que esse é um ponto muito importante, né? Quando vocês encaminham um paciente, né? O tutor, quando o animal está em um ambiente hospitalar, né? A tendência é que ele fique, né, ansioso realmente por o animal estar numa condição de saúde que precisa ser internado. Então, o veterinário sendo atualizado em relação, né, ao estado de saúde de uma forma constante, isso facilita bastante também para que o tutor tenha tranquilidade e que para essa troca também é muito rica, né, para a condução do caso, né, como um todo. Então, a gente, né, esse é um foco muito importante. O foco do grupo Petcare como um todo hoje é realmente trabalhar em parceria com o médico veterinário, né? Esse é o grande foco para que vocês possam ter, né, um ponto de referência quando vocês precisarem encaminhar um paciente para serviços que eventualmente vocês não realizam na clínica. Como o Renato colocou, né, uma tomografia, uma internação, né, que possa ser um ponto de confiança e de referência para vocês, e a gente trabalha para isso, né? E a equipe está preparada, né, para realmente estabelecer toda essa comunicação com vocês, né? E desde o momento em que, tanto para o paciente internado, que é criado o grupo, como qualquer exame, qualquer encaminhamento, a ficha ela já recebe o nome do veterinário que encaminhou esse paciente, ele fica associado ao paciente já na ficha. Então, qualquer e-mail que seja disparado de resultados, de relatório, né, vocês vão receber, assim como a criação do grupo também, né? Então, o objetivo realmente é que tenha uma comunicação estreita e que a gente possa aprimorar cada vez mais. Então, tudo que vocês trouxerem para a gente é muito importante também. E, além disso, a gente tem um aplicativo que eu também queria apresentar para vocês, que é o aplicativo do Vet Weekend. Então, só passando aqui, né, a carinha dele é essa tela do meio. Então, ele tem duas partes principais. Uma é um programa de relacionamento propriamente, em que os encaminhamentos geram uma pontuação, e essa pontuação pode ser trocada por livros, congressos, equipamentos para o veterinário e para a clínica, né, uma série de benefícios, algumas coisas de lazer também. Então, essa é a parte do programa de benefícios. E a gente tem também, quando vocês abrem esse menu aqui no canto inferior direito, ele tem várias funcionalidades bem bacanas. Então, por exemplo, o Clube Vet Weekend, que vocês estão vendo ali, é uma área que não precisa de pontuação. Então, sempre que vocês encaminham, vocês querem trazer o paciente de vocês, o animal de vocês, aliás,
Para fazer qualquer procedimento, vocês têm 20% de desconto e esse cupom está dentro desse clube Vet We Care, né? Então, além disso, ali tem a tabela de preço completa da Animalia, né, com procedimentos cirúrgicos também. A gente tem aqui esses encaminhamentos, vocês podem fazer o encaminhamento pelo aplicativo. Então, vocês eventualmente não estão na clínica, não estão diante do tutor, esse encaminhamento chega por e-mail aqui na Animalia, então fica muito mais, né, fácil essa comunicação. O blog Vet We Care é o nosso conteúdo técnico. Então, a gente tem todas as palestras gravadas, elas vão para esse blog. Então, a última que aparece lá é uma de consenso em epilepsia, que foi a neuro Elidia Zotelli. Essa palestra de hoje vai ser gravada também, então ela já vai para o blog. E assim a gente vai atuar. Tem uma série de palestras e conteúdos, né, bem bacanas aqui dentro. E a gente tem também, acho que pode aqui embaixo, ó, aqui o nosso bulário. Então, o ícone do bulário está nessa barra inferior e também é uma coisa que é bem prática no dia a dia. Aí faltou só falar do resultado de exames. Voltando naquela. Esse aqui, ó. A gente tem também dentro desse menu, a gente tem resultado de exames. Para acessar os resultados, vocês só precisam se cadastrar no portal de exames, aí vocês conseguem acompanhar pelo celular, tanto os exames de imagem como os exames de laboratório, tá? Qualquer dúvida, amanhã eu vou mandar o link para vocês, é só baixar pela Apple Store ou pela Play Store, ocupa bem pouco espaço no celular. Amanhã eu mando o link, qualquer dúvida, a gente vai se falando por WhatsApp também, tá? Obrigada novamente. Eu vou passar a palavra à Júlia, né? Primeiro agradecer pelo apoio da Vert, né, na realização e no patrocínio do evento. E na sequência, aí, né, o nosso time de feras aqui vai esmiuçar a adrenalectomia, vai ser uma palestra bem bacana. Então, obrigada, Júlia. Obrigada a você. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Boa noite. Bom, queria também agradecer a Animalia por sempre lembrar da Vert. E eu queria também dizer que eu estou muito feliz, porque eu conheço muitos veterinários que estão aqui presentes, né? Veterinários que eu não via há muito tempo, mas que é um prazer ver que eu... Júlia, desculpa. Tá? Deixa eu botar o microfone. Estou me equipando que o negócio é alto nível. Que eu já via veterinários que eu já não atendo há muito tempo, mas que eu consigo ainda manter um relacionamento, então é bem legal. Bom, eu serei breve, porque acho que vocês vão ter bastante assunto para falar. Eu queria hoje mostrar para vocês um terapêutico que foi o último lançamento da Vert. Então é um terapêutico que poucos veterinários ainda conhecem, que é o Sindolor. Ele é a associação dos 2 analgésicos que a gente mais utiliza em rotina clínica, que é a dipirona com tramadol. Então a gente tem sempre 25 mg quilo de dipirona para 2 mg quilo de tramadol no mesmo comprimido. Então a intenção é justamente a gente facilitar essa adesão do tutor ao tratamento e que a gente consiga realmente uma melhor adesão. A gente tem 2 apresentações, a apresentação até 10 quilos e até 30 quilos, sempre com os comprimidos bisulcados. Então a gente consegue também pegar pacientes de 2,5 kg até um paciente com 30 quilos com uma facilidade bem grande, ok? Então, vocês receberam dentro dos kits um Take One, onde vocês têm acesso também a alguns estudos, tá, correlacionados às dosagens. Então fiquem à vontade, não receberam a amostra porque é um produto controlado. Então, a gente não pode trabalhar com ele via amostra, tá? Porém, eu também não podia deixar de vir aqui sem falar claramente que hoje a Vert também é referência em linha ômega. Então, acredito que muita gente aqui já deve ter escutado falar em Ograx, Seniox, Oxel, né? E essa linha... Oi? Baby Ox. A linha não para de expandir. Eu coloquei dentro da sacolinha de vocês também uma tabela. Não sei se todos já tiveram acesso a essa tabela, porque sempre que a gente trabalha com dosagem de bula, a gente está trabalhando com modulação mínima de inflamação. Isso é uma coisa muito importante de frisar. E de acordo com as patologias que a gente tem, principalmente as crônicas, essa dosagem muda. Então lá já está tudo calculado para vocês, de acordo com os estudos mais recentes. Então é só olhar essa tabela, por favor guardem, tirem foto, porque essa tabela é um item indispensável e que não é sempre que a gente tem ela física, tá? Então fiquem à vontade, eu vou estar por aqui também, se vocês precisarem de tirar dúvida. E vocês receberam também um Ograx de 1.500, que é justamente o que os endócrinos normalmente mais usam, é uma das dosagens mais altas que a gente trabalha. E a gente também, vocês receberam
o Melisvet, que é o nosso Meloxicam, com maior mix de apresentação também no mercado. Tá ok? Qualquer dúvida, fiquem à vontade. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Então, se querem perguntar, querem começar a palestra. Obrigada, gente. Ô, Carol, controla meu tempo? Só tirar. Controla meu tempo, 20 minutos. Obrigada, tá? Mas não vai pegar meu som agora? Ele, tá. 20 minutos, você que eu tinha visto É. Sim. Deixa eu aqui pra você. Ah, obrigada. Então, é bom estar aqui. Eu tive 2 notícias agora, né, que me deixaram meio assim. A primeira notícia é que, assim, fico mó feliz que tem muita gente da endocrinologia aqui, que eu gosto, que eu admiro. Vou parafrasear o Rodrigo, acho que a Tavares podia sair. Vou falar depois dela. Pode ir embora, tá, Flávia Tavares? Pode ir. Já quieto. Porque a Flávia Tavares é a dona dos casos mais estranhos da medicina veterinária, mas ela trouxe aqui a Tatenju, que eu conheço essas figuras aqui há 20 anos, e aí, se não deu um azar com Flávia, deu Ju, né? Com as adrenais. Mas, ao mesmo tempo, é muito bom, porque eu acho que essa missão é muito difícil. Quando indicar adrenalectomia, a gente que trabalha com endócrino há um monte de tempo, às vezes tem muitas dúvidas se a gente manda o paciente operar ou não. Eu tenho a gente aqui uma missão dividida, graças ao bom Deus. Então, eu estou na endocrinologia, tenho o Ju com a cirurgia e com a onco, eu tenho o Lucas com a cirurgia. Eu acho que Casé é maravilhoso, mas faltava Thay na anestesia. Eu acho que aí a gente ia ficar aqui talvez uns 2 dias. Então, a gente vai ter 20 minutinhos para cada um de nós, a gente vai deixar as perguntas para o final e a gente troca uma ideia, conversa. Quem quiser saber do pós-adrenalectomia, eu convido vocês para ir para o bar, lá fora, que aí é 3 dias conversando. Com relação à gravação também, soube agora. Quem me conhece sabe que eu sou um pouco assim, extrovertida, um palavreado assim mais, né? Madrinha. Vou ter que me conter. Então, se vocês acharem que eu estou esquisita, eu tô em casa, não tô nervosa não, tô na minha casa há 14 anos, tô com essa galera legal que eu conheço, mas é porque tô impedida de falar algumas palavras. Então vamos lá, e não tem um cheat, isso aí não é à toa, né? Quando indicar a adrenalectomia, a missão que me deram hoje, do ponto de vista hormonal. Quando a gente se depara, né, como é que é a história que chega pra gente sempre na endocrinologia? É uma ultra que chega, na maioria das vezes. Às vezes não vem testado, às vezes vem, mas na maioria das vezes tem uma ultra. Então a gente falando, a gente sabe que dentro das adrenais, eu brinco que a adrenal faz o que quer, e a gente na medicina veterinária ainda não está agraciado como a gente tem consensos para humanos, né? Eles têm algoritmos, têm consensos, têm estadiamento, que é coisas que a gente não tem em medicina veterinária ainda. Então é uma tomada de decisão que muitas vezes é muito difícil, e a gente pode fazer disso aqui também um divã coletivo, que eu acho sempre bom. Então, quando a gente fala dos tumores, a gente tem tumores de córtex e medula, né? Os de córtex cerca de 80%, 90% de medula 10 a 20%. Mas se a gente for caminhando ali, a gente sabe que eles podem ser uni ou bilaterais. Já complicou a vida, né? Porque a gente espera encontrar o quê? Aquela coisa linda, um tumor em uma adrenal, se for produtor de cortisol contra lateral atrofiada, né? Mas não é assim que o desenho vem muitas vezes. Pode ser benigno ou maligno, pode ser produtor ou não, pode ser uma metástase, né? Então, também existe metástase para adrenal, então pode ser foco de metástase. E o incidentaloma, que assim, eu não gosto muito dessa palavra, eu entendo que a palavra ela vem também da medicina, mas eu acho que quando a gente recebe um laudo escrito incidentaloma, para a gente que é endocrinologista, a gente sabe por onde a gente vai triar, mas talvez para um clínico isso seja algo que não é nada. E quando a gente fala de incidentaloma, a gente está falando de um tumor achado de maneira incidental. Outro dia até brinquei com Bia, que ela foi colocar incidentaloma. Eu falei, por que você botou incidentaloma? Ela falou assim, porque não foi incidental? Eu falei, pra você, eu tava procurando um nódulo na adrenal mesmo. É incidental pra quem? Pra mim não era, meu amor. Aí ela, vou tirar agora. Mas não é, às vezes a gente tá procurando ele mesmo. Então assim, ele pode ser quase tudo e eu vou mostrar até uns casinhos aqui pra vocês. Então o que chega sempre assim, Rafa, eu tô com uma adrenal aqui esquisita, ou aumentada, ou as duas aumentadas, ou tem um nódulo, ou duas nodulares, o que eu faço? Mando pra você?
força guerreira, né? Manda que eu mato no peito, porque é isso que a gente faz na endocrinologia. Cabe a mim tentar decifrar o que está acontecendo. Eu consigo todas as vezes? Não, mas aqui a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então, quando a gente... É um meme, esse vai gravar também. Então, quando a gente está falando de indicar adrenalectomia, eu falo sempre que a gente tem perguntas a serem respondidas. E eu sempre acho, por mais que eu fale com as minhas palavras menos técnicas, de maneira desenhando, que para o tutor, às vezes, a sensação que eu tenho, que ele está ouvindo eu falando assim, ó, whisky e sachê. É verdade, porque eu estou falando para ele que ele tem um tumor, que eu ainda não sei o que é, que eu não sei se é benigno ou se é maligno, e que eu não sei se o animal está apto a tirar. Ele fala, peraí, você joga um tumor na minha cara e é isso mesmo? Eu falo, a gente vai desenhando. E a pessoa sempre tem, às vezes, pressa. Porque é comum. Você tem um tumor, você quer o quê? Tirar, né? Na grande maioria das vezes. Então, a gente está falando, primeiro, se é um tumor mesmo. A gente vai conversar sobre isso. Segundo, ele é funcional? Terceiro, ele é maligno ou benigno? Nisso aí eu não vou tocar, não. Vou só falar umas coisinhas de ultra. Isso aí meu amigo Julielto vai conversar mais. E se ele é candidato à cirurgia, eu acho que é algo que a gente tem que ponderar sempre. Porque a gente está falando do amor da vida de alguém que é idoso, que tem um monte de comorbidade, que às vezes não tem recurso financeiro para fazer, porque é uma cirurgia muito cara, e é muito cara porque é de alta complexidade, porque requer um pós-operatório alinhado e que custa caro esse pós-operatório. Então, assim, é algo que a gente precisa conversar sempre com o tutor, né? Eu falo que a minha primeira adrenalectomia tem muitos anos, eu acho que foi em 2012. A primeira, que nem foi aqui no Rio. Eu tinha um pointer, 16 anos, com dirofilariose, em tratamento e com tumor de adrenal. Ela era americana. Ela falou assim, eu quero operar. Eu falei, minha senhora, é um pointer de 16 anos. Eu acho melhor, né? Adrenalecfobia, nessa época eu tinha adrenalecfobia. Eu falei, cara, não vou botar esse bicho para operar. Pelo amor de Deus. Ela falou, mas eu quero. E eu já sei aí que tem um japonês, vocês sabem que era, o Mukata, né? Aí eu falei, tá, vamos nele. Mandei, conversei com ele, ele falou, manda, pode mandar. Eu falei, Jesus amado, meu Deus. Resumindo, o cachorro voltou, ótimo, andando em 2 dias. Eu falei, é isso? Perdi o medo, né? Porque no início a gente também tem muito receio de colocar o paciente para fazer uma cirurgia de alta complexidade e que hoje a gente tem índice de mortalidade, morbidade muito menores, mas no passado não era assim. Né? E para quem é um pouquinho velhinho de endocrinologia, sabe o sufoco que já se passou fazendo adrenalectomia, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu trouxe aqui, quando eu falo se é tumor mesmo, porque a gente tem que olhar a ultrassonografia com carinho. Né? Eu falo sempre assim, eu não gosto muito que classifiquem hiperplasia, nódulo. Eu gosto de avaliar, porque se a gente for olhar as referências, elas mudaram muito ao longo dos anos. E você pode ter um colega teu ultrassonografista classificando um aumento de adrenal baseado numa referência antiga. Isso não é aumento. A segunda coisa que eu brinco, eu falo assim, e o score corporal? Porque se a gente tem um cachorro, por exemplo, que ele tem um score 5, melhor, ele deveria ter um score 5, mas ele está... 5 que eu falo 5 quilos, tá? Score ideal e de peso ideal. Mas, na verdade, ele tem 8 quilos. Quando a gente cresce massa adiposa, a gente não vai crescer adrenal também junto de tamanho. Então, essa avaliação também tem que ser individualizada. E a pessoa que está fazendo a ultrassonografia, ela olha o peso na ficha, olha o bicho, fala, tá, aumentado ou diminuído, e olha a tabela do Melian, se ela estiver mais atualizada. Então, eu acho que a gente tem que, além de aprender a ver a imagem, conversar com a equipe que trabalha com a gente. Eu acho que isso é muito importante. Eu aprendi muito trabalhando com a galera da ultrassonografia, porque eu ia lá dentro e eu falava, me mostra, onde que fica? Onde que é esse nódulo? E, às vezes, a gente que trabalha com endócrino, a gente é até chato, né? A gente fica assim, mas onde? Que me mostra de novo? Mede isso aqui melhor? E o pessoal deve ficar com ódio da gente. Mas, assim, eu sou muito agraciada porque acho que as pessoas com quem eu trabalhei, além de terem me ensinado muito, são pessoas que também estavam muito disponíveis para receber. Sabe? A gente conversar sobre isso. Então, a gente tem que lembrar de olhar para a ultrassonografia e classificar e pensar numa outra coisa. Foi-se o tempo que a gente falava de tamanho. A gente não fala só de tamanho hoje em dia. A gente fala de regularidade, por exemplo, de contorno. Quando a gente fala disso, se você tem uma adrenal que perdeu completamente o formato, perdeu o contorno, talvez seja uma adrenal que já tem uma invasão de cápsula, talvez seja. A gente está falando de vascularização, de parênquima, de textura. Então, hoje a ultrassonografia, e aí uma salva de palmas aos ultrassonografistas e aos equipamentos que a gente tem hoje, porque melhorou foi a muita coisa. A muita coisa. Eu brinco, eu falo assim, esses nódulos deviam estar tudo aí, a gente nem via, né? Ou não tinha tanto shih tzu, era o poodle na época, né? Porque depois que o shih tzu veio o nódulo.
Exato. E olha, uma coisa que eu sempre falo, né? Eu falo, gente, quando o shih tzu teve muito shih tzu, né? A gente brincava e falava assim, tá bom pro oftalmo, né? Ou tá bom pro oftalmo, porque basta ser shih tzu para ter uma ulcerazinha de córnea, né? Mas eles começaram a ter nódulo na adrenal. A gente na endocrinologia respirou. Porque a gente atendia poodle. E hoje em dia o poodle ele tem no mínimo 13 anos, né? Tem o York também, o Schnauzer, mas o shih tzu ele é um paciente que realmente tem muito nódulo na adrenal. Aí eu trouxe aqui umas coisinhas pra gente se divertir ou não. Por exemplo, quando a gente recebe essa imagem aqui, ó. Adrenal esquerda, formato ovalado, margem abaulada, contorno regular, parênquima heterogêneo. Tá, beleza, vamos lá a dimensão. 3,69, 1,64 e 1,41, né? Comprimento, margem caudal e margem cranial. Duas formações nodulares. Ambas de contorno pouco definidos, predominantemente pericóica, uma na margem cranial. É importante dizer, né, que a gente usa a margem caudal na maioria dos trabalhos, mas nada impede de ter um aumento cranial, ou um nódulo cranial, um tumor no cranial, tá? Então aí a gente vê aqui que está localizada na cranial, 1,13 por 1,30, a gente não gosta do nódulo de 1,3, já tem um nervoso, até 1 centímetro, ok. E a gente vê a outra na margem caudal de 1,57 por 2,14. E a gente vai discutir um pouco desse 2. Mas aí a gente vê a direita também, ó, formato ovalado, margem abaulada, dimensão aumentada, 0,87 e 0,66, né? Aí ela fala assim, sugiro correlacionar com hiperplasia de adrenal direita, não se descarta a possibilidade de processo neoplásico associado. O que a gente faz normalmente? O que eu costumo fazer, e isso não tem um consenso, a maioria de nós que trabalha com endocrinologia faz parecido, e eu não sei nem de onde isso surgiu, mas até 1 centímetro, né? A gente acompanha, vê o segmento, se o animal não tiver nenhuma manifestação clínica, às vezes de fel, a gente nem testa para felcromocitoma, mas tumores que têm ou uma evolução mais rápida, a gente fica pedindo segmento a cada 2 ou 3 meses, tá, gente? Então, às vezes, o tumor, ele é um tumor pequeno, menor que 1 centímetro. Mas nos 3 meses de segmento, ele dobrou de tamanho, aí esse eu tenho que prestar atenção. Ou já pensar, talvez, em adrenalectomia, investigação de hormônio. Eu tenho por hábito, eu sou uma pessoa exagerada. Eu vi um nódulo, eu testo tudo. Testo tudo. Por quê? Porque eu já vi fel pequenininho. Entende? Então, acho que esse exagero não faz mal para o paciente. Tá? Vamos para outra para a gente ver. Já passou aqui, gente? Ah, tá. Aqui. Esse aqui. Margem caudal, nódulo hiperecóico, medindo cerca de 0,87 por 0,9. Beleza, um nódulo menor que 1 centímetro, né? A adrenal está com formato ainda, está com a dimensão um pouquinho aumentada. Aí ela fala que a direita, o formato está anatômico, a ecotextura está heterogênea, hipoecóica, dentro do limite máximo de normalidade, né? Só que tem notado na margem cranial uma mancha. Eu adoro mancha. Adoro mancha. Fala mancha, eu falo, tá, mas o quê? É uma mancha, adrenal dálmata, né? Tipo, cheio de mancha. Aí você repete a outra em 2 meses, não tem mais mancha. Você fala, tá bom, então enquanto você não falou que é nódulo, para mim tá tudo certo. Então vamos deixar a mancha aí, né? E aí quando a gente olha, uma tá dentro da normalidade, a outra tá um pouco aumentada e a gente tem um nódulo menor que 1 centímetro. Esse é um animal que, se é uma primeira vez que ele vem comigo, uma primeira ultrassonografia, é um animal que eu acompanho ele dali a 1 ou 2 meses e testo, porque eu testo todos. Vou mostrar para vocês. Essa aqui, adrenal direita, formato alongado. Essa aqui é bonita, né? Limite mínimo, 0,3. Essa aqui a gente gosta. Aquela pequenininha, contralateral aumentada, muito discrepante uma da outra. Você fala, isso aí eu não tenho dúvida. Isso aí eu vou... O shih tzu gosta de muito nódulo, macronodulares gostam. E esse aqui, ó, esse aqui também a gente não tem muita dúvida. Imagem ultrassonográfica de formação nodular na adrenal esquerda, com estrutura de formato tubular, visualizada aparentemente em continuidade com parênquima, projeção caudal para o interior da veia frênico-abdominal regional. Então, assim, isso aí normalmente tem comportamento de fel. Isso aí a gente não tem muita dúvida também, né? Tirou e aí a gente tem lá felcromostoma. E aí, esse trabalho aí me deu uma bugada. Esse trabalho é um trabalho de levantamento brasileiro, bem legal, são 300 casos. Desses 300 casos, olha o que os caras perceberam. 225 eram hiperplásicas, tá? Então, desses hiperplásicos, ele fala assim, ó, raramente as hiperplasias nodulares tinham alguma implicação clínica. A segunda coisa que ele fala é, macroscopicamente não foi possível distinguir entre hiperplasia nodular, adenoma e carcinoma adrenocortical. Ok, sabemos. Macroscopicamente, isso aqui mitou. As adrenais
com hiperplasias nodulares, caracterizavam-se por múltiplos nódulos bilaterais brancos amarelo claro de até 1,5 cm. Quando a gente vê nódulos com 1,5 cm, pelo menos para mim, eu não me sinto muito confortável. A não ser que eu tenha as duas, todas nodulares. Agora, nódulos de 1,5 cm, eles não são confortáveis. Eles não geram muito conforto, né? E aí o que ele diz é que, em seguida, 28 pacientes tinham como neoplasia primária e 9 pacientes eram metástase, tá? Então é um trabalho legal, de 300 casos, e é um trabalho brasileiro, sim, o trabalho N é grande, né? E aí o consenso da gente, que já está na hora de fazer outro, né? Que esse pessoal não trabalha não, 2012, gente. Cadê esse pessoal? Galak, Feld, vamos trabalhar. Assimetria, ele fala assimetria moderada, tá, gente? Não está escrito ali. Atrofia adrenocortical contralateral, a gente tendo destruição da arquitetura tecidual normal ou alguma combinação desses achados é consistente com tumor de adrenal, ponto. Distinguir hiperplasia macronodular de tumor adrenal pode ser difícil com ultrassonografia, também sabemos. A gente já está habituado com isso, né? Então, por isso eu acho que esse exagero, o consenso também fala que nódulo seria bom que a gente dosasse. Eu tenho um exagero em fazer exames e eu acho pertinente. Falta 5 minutos, não tem nem na metade. Oh, meu Deus. Peraí, corre aqui. Aqui é para a gente dizer, né, dos achados, né, o que a gente vê, né, isso aqui a gente está falando de tumores e malignidade, então, para resumir, os artigos eles dizem que tumores acima de 2 centímetros, potencial de malignidade, ponto. A gente vende para o tutor e fala, ó, isso aí possivelmente é maligno. É isso. Só que aí, deixa eu mostrar um negócio para vocês. Eu fiquei feliz. Olha essa bonitinha. Essa bonitinha aqui, olha a adrenal dela. A gente tem uma com 1,56 de comprimento e 0,56 no maior polo, e a outra, 0,68 de altura, margem aumentada, com 3,54 de comprimento e 2,14 de altura. Íntimo contato com grandes vasos. Mielolipoma. Fiquei feliz quando vi, né, isso é uma patologia, porque eu vendi para a pessoa, falei, olha, tem que tirar, ela foi bem, graças a Deus, mielolipoma. E essa cachorra eu tenho uma dúvida, cadê a Natália? Minha filha não está aqui? Que isso? Ó, essa a gente tem uma dúvida, porque assim, ela tinha poucas manifestações clínicas e pouco tempo antes da cirurgia ela ficou com uma fome enlouquecedora, de não deixar ninguém dormir. E eu fiz um teste nela e deu um pouquinho aumentado o cortisol. E eu falei, opa, trato ou não trato esse cachorro? E eu tratei. Com trilostano antes da cirurgia, depois ficou bem. Eu até dosei o ACTH dela, na época o ACTH deu um ACTH doido, porque às vezes quem dosa ACTH sabe que tem umas maluquices com ACTH. Na época eu tratei e ela não teve nenhum efeito colateral e a gente colocou para fazer a cirurgia, ela ficou bem, segue bem, até hoje, tá? Sem tratamento, sem trilostano. Já dosei cortisol de novo, tá legal. Melhorou. Não acredito nas bruxas, mas que elas existem, né? Às vezes é isso. Então, assim, testa todos, aí eu falo que depende, mas depende de quê? Você pode usar as manifestações clínicas a seu favor para testar ou não, mas eu, de fato, testo os meus pacientes, tá? Então, aqui a gente está falando que a gente tem na adrenal os tumores de córtex produzindo principalmente o cortisol, mas a gente pode ter envolvimento de hormônio sexual, aldosterona mais em gato. Eu tive, quando a gente fazia painel androgênico, um paciente que era lá de Niterói, que a aldosterona deu no 1 milhão, mas naquela época a gente nem operava adrenal direito, então, assim, um caso que se perdeu. E a gente pode ter metástases na medula, pode ter os tumores medulares, né, metástases, como a gente já falou, em incidentalomas. Então, as alterações do hipercortisolismo, acho que todo mundo aqui já sabe. Então, muito endocrinologista, né? PU, PD, PF, alterações em exames laboratoriais. E aí, a gente precisa compensar o paciente para pensar em cirurgia, obviamente. Eu vou mostrar um artigo para vocês que fala que talvez o benefício do tratamento pré-cirurgia é questionável, mas eu trato. A não ser que a gente tenha que fazer escolhas. Um tumor que em 3 meses ele se modificou demais. Eu sigo com tratamento para Cushing, mas ele não está estável. Eu sento e jogo a carta na mesa com o tutor. Eu faço isso. Eu falo, olha só, eu não tenho animal totalmente controlado. Os exames pré-operatórios estão legais. E eu estou com medo dessa evolução, porque quem trabalha com Cushing sabe disso. Eu posso ter um paciente que ele vai levar 6 meses para controlar. Eu vou esperar 6 meses para operar a adrenal dele? Então a gente senta e conversa. Aí eu opero antes, tá? Aqui são as fotinhos dos bonitinhos. A maioria dessas fotos, eu vou confessar para vocês,
é da minha época Vicente Carvalho, onde eu trabalhava há 20 anos atrás. E é um bairro que a gente pegava muito paciente que vinha assim de faculdade, da Mangueira, sabe? Muito pacientinho. E aí eles tinham um tempo de evolução de doença um pouco maior. A vida da gente que era endócrino também nessa época era mais fácil. A nossa vida hoje em dia é difícil. Chega um paciente que olha para ele, o que ele tem? Nada, normal. E aí um sinal clínico, outro de Cushing, e a gente fica se perguntando se eles têm ou não. A gente tem que cada vez mais procurar agulha em palheiro. Antigamente, a vida era mais fácil. Por quê? Porque o animal tinha muito tempo de evolução de doença, né, gente? Tinha o quê? Ele vinha com uma placa Lisodrem, por gentileza, querida. Quem tiver Lisodrem, estou aceitando. Atrofia de musculatura, telangiectasia. Aqui são os testes. É importante dizer que teste de supressão é o melhor teste para a gente fazer, porque teste de estimulação, alguns tumores adrenais não tem receptor para CTH, e quando você faz, não estimula direito. Agora, Rafael, às vezes você faz um estímulo só? Faço. Por exemplo, o animal mora em Teresópolis. Estimulo. O animal tem clínica nenhuma de Cushing, mas eu quero saber como está o cortisol dele antes, para eu comparar com o pós-operatório, doso, faço teste de estimulação. Mas é preferível fazer o teste de supressão. Se você for dosar precursores, é melhor você fazer o teste de estimulação, obviamente. Sabemos que não dá para fazer com supressão. Para dosar o ACTH endógeno, cortisol, creatinina urinária é um teste mais de triagem, né? Dá para fazer aquela supressão na urina, que é a gala que faz, mas aquilo é um BO, não tem como a gente fazer aqui, eu acho, pelo menos. Não é. Lá em Utrecht dá, na Holanda. Então, aqui a gente acaba que faz mais de triagem, porque se der negativo, não é Cushing, sabemos. Então, te dá um conforto para colocar, às vezes, o animal na mesa. E aqui a gente, quando fala de ACTH endógeno, é uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês. Porque o que a gente esperaria aqui, para quem não tem tanta intimidade com a endocrinologia? Quando eu tenho um tumor produtor de cortisol, eu tenho uma síndrome de Cushing, ACTH independente, não depende do ACTH, né? Então esse cortisol vai estar aumentado por um hiperfuncionamento da glândula adrenal. E o que eu espero encontrar? Com feedback negativo, um ACTH supresso. É isso que eu espero encontrar. Esse é o bonito. Se o ACTH der normal ou aumentado, provavelmente esse não é esse tumor que está fazendo isso. E existem animais que têm tumor de hipófise adrenal, tá, gente? Uma das primeiras também que eu mandei, a branca da Marta, lembra? Eu tirei o tumor de adrenal, naquela época a gente não fazia imunistoquímica, ela ficou ótima, 6 meses depois ela voltou a ter Cushing. Por quê? Porque aquilo ali a gente não dá para diferenciar muito bem adenoma e hiperplasia, e aí eu falei, é um adenoma, era benigno, mas o tumor que produzia, a gente não usava CTH no Brasil, nada disso. E aí voltou depois de 6 meses a doença e eu tratei com trilostano, tá? Então, para a CTH endógeno tem que ter muito cuidado, tá, gente? Por quê? Amostra, né? Duplo congelamento. Se não fizer duplo congelamento, não serve para nada. A CTH degrada. Aí vai dar tudo supresso, você vai achar que é tudo verdadeiro. Mas não é. Então, tem que congelar a amostra, tem que pegar na hora, coletar, centrifugar, pipetar, pegar a quantidade de microlitros, colocar no Eppendorf, pegar um outro pote, coloca dentro, congela de novo, marca o horário e leva para o laboratório. Ai, cansei. Muita coisa. Mas é assim que faz. Ou então não faz. Ou então manda para alguém que faz, que tem a logística para fazer. Né? Implementar essas logísticas, elas são difíceis. Tem que ter equipe treinada. Tá? Aqui são os problemas que a gente pode ter com supressão parcial, escape ou padrão inverso de cortisol. A gente acaba que pega isso quando a gente faz dosagem com 0, 4 e 8. A maioria de nós não faz, porque é muito complexo a gente fazer 3 dosagens no paciente. Então, a maioria de nós faz com 0 e com 8 horas e usa esse padrão 0 e 8 para dizer se o animal é positivo ou não. E aqui é só uma cascata de esteroidogênese e o que a gente... Acabamos de falar isso. Tudo que a gente dosava antigamente, a androstenediona, naquele painel androgênico que a gente fazia, que tem exames que não estão mais disponíveis. Então, a gente não consegue fazer. Tá? Essa. Olha essa. Bonitinha. Shih Tzu, 8 anos, todos os sinais de Cushing. Todos. Fêmea castrada. Aí vamos lá, adrenal esquerda com dimensão aumentada, evidente assimetria entre os polos, formato preservado, contorno definido, com textura grosseira. Polo caudal, 2 nódulos. Um de 0,37 por 0,3, um 0,67 por 0,56. Tá grande. Adrenal direita, beleza, 0,49 por 0,67. Tá aumentada, tendo esse nódulozinho aqui. Então, são 2 adrenais aumentadas, né? Uma tá um pouquinho mais aumentada que a outra, 2 nódulos em uma, um nódulo na outra. Rafa,
Ela tem... O que você acha desse nódulo? Pode ser hiperplasia macronodular? Pode ser. Mas olha o que eu pedi, porque eu sou exagerada. Esses exames lindos foram feitos na clínica de Fava Tavares. Então aqui, por exemplo, a gente viu lá, ó, cortisol basal e 8 horas, deu negativo. Quando eu vi esse ACTH supresso, eu falei, eita, peraí, me cocei agora. Porque se o cortisol deu assim e o ACTH está supresso, tem que pensar num precursor. E eu estimulei ela depois para dosar precursor e também para dosar o cortisol de novo. Dosei o cortisol de novo, deu negativo, mas quando eu dosei a 17, deu aumentada. E eu confio muito nesse ACTH. Por quê? Porque é feito quase que in-house. É in-house, né? Faz lá, né, amiga? Então, não tem degradação, não tem para onde ir. Aí quando a gente olha aqui, ó, 4,8717. Rafael, forçou a barra. Não forcei não, gente. 1,62, ela tem tudo de Cushing. É isso. Então, assim, aí de novo, peraí, mas se isso aí fosse hiperplasia macronodular, esse ACTH era no mínimo para estar normal. Tá metade do valor, é esquisito. Então, é um animal que a gente vai seguir acompanhando, tá? Então, esse aqui, eles revisaram os prontuários desse trabalho, basicamente o trabalho é isso, né? Que o uso de glicocorticoide no trânsito pós-operatório foi benéfico e que esse tratamento pré-operatório ele é questionável. Eu não acho questionável. Se eu puder tratar, eu vou tratar todos os Cushings, todos. A não ser que tenha essa questão de evolução tumoral. Aí eu não vou tratar, porque aí eu vou depender de tempo para controlar esse paciente, tá? Aqui são as complicações que podem acontecer. E esse daqui. O feocromostoma ali está escrito maligno ou benigno, que isso é uma questão da medicina, tá? Se não tem metástase, eles falam que é benigno na medicina. A gente não tem isso em veterinária. Então, feocromostoma, os sinais clínicos, eles são super inespecíficos. Eu dou sorte até, eu não tive tantos feocromostomas daqueles que vêm com aquela hipertensão horrorosa, violenta. Não, poucos, dou sorte. E aqui a gente tem elevação de enzima hepática, azotemia, uma anemia, uma eritrocitose. Às vezes nada muito específico. Feocromostoma é difícil da gente ter um paciente que tenha manifestações clínicas que deixam claro pra gente. Tem que ter cuidado também que tem animal que tem tumor de medula e aí ele empurra lá a córtex e libera cortisol também. Aí você às vezes a gente acha que pode ser um tumor ou de colisão de produzir dois hormônios, mas às vezes é por conta desse ligação direta medula-córtex, tá? E esse animalzinho aqui, ó, ele é a Aunegueba, que tinha invasão, né? Então, foi achado também. Foi fazer uma ultrassonografia, foi um achado de ultrassonografia. Ele é um cão que ele não tem absolutamente nada, mas ele tinha já uma invasão de cava. E aí o que aconteceu? Quando a gente foi fazer, a tutora trouxe ele para a gente fazer exames pré-operatórios, vocês acham que eu ia dosar metanefrina de um bicho desse? Que foi um achado incidental já com invasão? É claro que não. Não dosei e mandei ele para cirurgia. Foi bem. Foi bem, minha equipe? Metanefrina é a mesma coisa, só que metanefrina tem que coletar um volumaço de sangue, porque tem que ter 1,5 ml de plasma, então tem que coletar volumão. Tem que ter cuidado, porque pode ter interferência de cortisol na metanefrina, e aí a gente tem que ter cuidado na hora da análise. Então, assim, Rafael, mas eu já vi você pedindo um painel com tudo junto. Eu peço, se eu achar que ele não tem caixa, eu peço tudo junto mesmo. Tá? Mas dá para fazer em 2 etapas. Cachorro pequeno também, 2 coletas, é muito volume de sangue. Tá? Mas é duplo congelamento igualzinho. Eu faço plasmática. Tá? Tem a urinária, Rafael. Pois é, mas a urinária custa R$ 1.200, tem uma logística complicada, tem que ter duplo congelamento também. Não faço. Faço plasmática. Esse aqui, o Denner que me passou, que ele foi no Summer School em 2023, e era uma comparação da Galak falando sobre a dosagem de metanefrina e normetanefrina. Então, a normetanefrina ela parece ser mais relevante para o diagnóstico do FeL do que a metanefrina, porque tem um valor aqui de sobreposição, tá? Na metanefrina. E olha isso, eu só botei porque é um grifão de Bruxelas. Ele nem é meu, ele é da Bárbara. É muito lindo, gente. Muito fofo. Esse também foi incidental. Ele foi fazer uma ultrassonografia, não tinha nada, não tem nenhuma manifestação clínica. Ele é muito lindo, ele parece um castorzinho. A gente ficou muito apaixonado nele, né? Ele tem um book, gente, a gente tinha muita foto dele. E aí, ele é um pacientinho também, que se a gente for analisar... E aí, quando você olha para essa metanefrina e a normetanefrina, tu olha e fala assim, peraí.
3 deu 9, 4 deu 8, a gente gosta daquela 15, né? 20, né? A gente não gosta de 80, nem de 120, né, Ju? Porque quanto maior tiver a metanefrina, você tem que ter cuidado com a hipersensibilização e internalização de receptor. Então, depois, na hora da cirurgia, tu precisar de um vasopressor, não dá. Então, se pegar uma nova metanefrina no espaço, ou tem algum problema laboratorial, ou talvez desencoraje a cirurgia, porque vai dar problema quando vocês operarem. Então, quando você olha para essa aí, não é uma que o endócrino gosta, a gente gosta 3, 4 vezes, né, aumentada. Mas, diante do caso, eu falei, cara, fechou, tá? Ele tem tudo. E grifão, super comum, devia ter felcromocitona. Só que não. Poxa, todos, só isso. E aqui, esse é o tratamento, né, do fel. Você trata antes, então a gente tem ali tratamentos fora do país, a gente tem drogas, né, fenoxibenzamina que a gente não tem aqui. Pode fazer a prazosina. Rafael, você faz prazosina? Tem consenso? Não tem. A gente faz na endocrinologia? Faz. Se tiver hipertensão, a gente faz. Cerca de 1, 2 semanas antes do procedimento. Só que tem alguns trabalhos que dizem que parece que fazer alfa-bloqueador não seja um índice que tenha tanta relevância para mortalidade, morbidade. Eu acho de verdade que a gente precisa de N's maiores na medicina veterinária, de trabalhos maiores. E outra coisa, como é que seleciona esses pacientes? Não adianta eu pegar um paciente que ele tem 10 comorbidades e um outro que não tem nenhuma e botar no mesmo grupo. Porque como é que eu faço análise depois? não tem como, esse trabalho tem isso. Né? Então, assim, eu acho que deve tratar também, tá? E trato. Mas pode piorar. Porque é bulldog francês, né? Quem é endocrinologista já sabe o que ele tem. Carioca sabe. Aqui. Esse aqui, ele veio por causa de uma glândula adrenal que tinha um nódulo de 0,87. A cara do Cushing. Atrofia de musculatura, poliúria, polidipsia absurda, cheio de calcinose. Já tem uma dica aí, cheio de calcinose. Você olha para esse animal e fala, tá bom. Mas tem um nódulo, né? E eu peço a CTH. Aí. 80 de ACTH. Aí você olha esse ACTH altíssimo, tá em supressão positivo. Bem, ele tem e não é desse nódulo. E aí a gente foi fazer tomografia, porque enquanto eu entrei com trilostano, o que aconteceu? Ele parou de comer. Quando você entra com trilostano e para de comer, tem que apitar na cabeça de vocês, tem macroadenoma de hipófise. E se, ainda mais se for bulldog. Já tem. Aí, ó, a bonita. Entende? E isso é um dos motivos pelos quais eu sou exagerada. Eu falei, tomografia, cabeça, ombro, joelho e pé. Se vai tomografar, eu não faço o abdômen. Rafael, por quê? Porque seguro morreu de velho. Ele já está lá, é quanto para fazer mais um estudo? 300? 400? Quanto é? R$400 para fazer mais um, ele está anestesiado. A gente teve paciente aqui que no raio-x não deu nada e tinha nódulo no pulmão. A gente sentou e conversou com o tutor. E aí, quer operar mesmo? Porque muda. Muda. E faço de cabeça? Faço. Por quê? Porque vai que eu dou um azar desses na vida, vira uma Juliana Abreu. Tem um paciente com macroadenoma e um tumor de adrenal. Pode ser. Então, gente, assim, essa é a triagem que eu faço. A gente tem muitas coisas para discutir ainda sobre isso. Se vocês quiserem conversar, a gente vai conversar com todo mundo no fim. Eu já me alonguei demais, porque eu sou essa pessoa, mas ninguém mandou vocês falarem disso. Ainda era cachorro e gato, gente. Tem condição? Zero condição. E aí eu quero fazer aqui um agradecimento muito especial, porque a gente não teria o que a gente tem hoje de resultado e de sucesso se a gente não tivesse a equipe alinhada que a gente tem. Cada caso que a gente tem aqui dentro, a gente monta um grupo, a gente coloca todos os exames, a gente dá esporro no outro às vezes, né? Cadê o exame tal? Cadê o coagulograma? A gente tem uma equipe alinhada de internação também. Então, assim, só foi possível fazer as coisas e eu agradeço minha diretora, que é quem faz conta, para eu poder colocar as coisas que eu quero, que às vezes eu falo, quero isso. Eu falo, Rafael, pelo amor de Deus, 6 gasometrias não dá, né? Então, eu tenho uma liberdade, muito grande de trabalhar aqui, que eu acho que isso é coisa rara. Uma liberdade para eu ler um consenso novo, eu conversar com os meus amigos endocrinologistas, que é uma dádiva, Ju, Flavinha e Rodrigo, a gente tem um grupo que a gente troca muita figurinha, e às vezes implementar coisa nova aqui e ninguém fala assim para mim, não vai fazer, fala, ai, Rafael, mas isso agora? E eles topam. Então, assim, isso aqui é a equipe 11h40 da noite, Lucas veio aqui, ó. Por quê? Porque a gente tinha operado uma adrenal e tinha sangramento de parede. Ele voltou. Tadinho, tava com roupinha de academia antes disso, mas voltou. E me mandou foto.
Aqui, Julielton, maravilhoso, e Jaqueline, grande oncologista, são quem seguram a minha onda no pós. Se precisar fazer paládios, não trato, são eles que acompanham. Natália, minha querida estagiária, vai ser endocrinologista dessa casa, pelo amor de Deus, já está na hora. E ela que faz todas essas coisas para mim, de onde manda o exame, como é que faz o roteiro, como é que manda para todo mundo aqui. E a pessoa mais importante para eu fazer tanta adrenalectomia aqui dentro se chama Carol. É verdade. É verdade. É verdade, de verdade. Você sabe que eu te amo e que eu te agradeço. Porque um dia eu sentei com ela porque tinha um paciente que eu tinha pego de fora, onde a gente tinha um nódulo de adrenal que teve uma baita de uma evolução. E eu falei assim, o que aconteceu com esse paciente no meio do caminho? Por que ninguém acompanhou ele? E eu falei, será que isso está acontecendo aqui dentro? A Carol botou 2 estagiários e a gente fez um levantamento de todas as outras que a gente fez no ano, de quantos nódulos de adrenal a gente atendeu. Eram quase 300 casos. E ela sentou comigo e falou assim, você está atendendo esses 300? Eu falei, não. E o que ela fez? A gente conversou com a equipe. E aí a gente conversa, todas as vezes. Então, assim, ela chegou lá e falou, ei, tem um nódulo de adrenal, aí manda para a Rafaele. O clínico, meu Deus, tá bom, mas ele veio com cistite. Mas tem um nódulo de adrenal, manda para a Rafaele. Então, além da minha casuística aumentar muito, ela possibilitou que a gente implementasse isso aqui. E o Casé também, porque, coitado. Endocrinologista acha que trabalha com imagem, né, gente? Tem infernizo. Eu quero a medida da cabeça, eu quero a medida do não sei o quê. Isso é diferente, ele põe um bonzinho, explica tudo. Então, assim, queria agradecer essa equipe maravilhosa e estamos disponíveis para tirar dúvidas se a gente souber depois da apresentação. Tá bom? Um beijo. Eu falei meia hora, né, Julielton? Agora, Julielton ferrou. Tomara que não tenha pego, né? Você que vai falar agora? Casé? Ah, tá. Verdade. Casé, você bota pra mim. Quer que põe? Não, põe. Deixa eu só pegar minha água aqui. Pega minha água, por favor. Obrigado. Bom, boa noite para todo mundo. Depois desse show da Rafaele, ficou até meio constrangido, né, de stand-up. Bom, eu sou o Casé, eu sou coordenador do Serviço de Radiologia dos Hospitais do PetCare em São Paulo e um dos sócios e da equipe de tomografia da Imagem.vet. Imagem.vet, empresa de teleradiologia, a gente lauda exames de raio-x, tomo, ressonância no Brasil. E a gente que é responsável pelos laudos aqui na Animalia também. Tá? E, bom, primeiro agradecer o convite de estar aqui, agradecer a equipe da Animalia e do VetWeCare de ter trazido outras pessoas, porque aí vocês vêm me ver, né? Porque se só fosse eu, ninguém ia ver. Né? Esse tanto de endócrino e onco para ver a imagem, não. Quarta noite, não, vou para casa, né? No Rio? E melhor ainda, eu posso falar um monte de coisa aqui, amanhã, 10 horas, eu estou indo para São Paulo, então vocês não... Né? Bom, a ideia aqui é a gente falar algumas... É bem básico do que a gente vai abordar sobre a tomografia na avaliação de adrenais, porque como a Rafaela mostrou, o exame ultrassonográfico, na parte de imagem, ele é muito mais carro-chefe de diagnóstico, de parceiro do endócrino, de parceiro do oncologista, até a página 2, mas ele é muitas vezes ali o que a gente vai conseguir fazer, o acompanhamento que a Rafaela falou, né? Fazer hoje, fazer daqui a um tempo, ver como é que evoluiu. E a tomografia, ela entra nessa página 2, que aí a gente vai mostrar algumas coisas, tá? Então, tem Instagram da Imagem.vet. E aí a gente vai falar mais ou menos desses 4 pontos em relação à avaliação. Primeiro, da aparência. O que a gente procura num exame de tomografia sobre a adrenal? A aparência. Como que ela está? Qual é o formato dela? Então, a gente lembrar que a esquerda vai ter aquele formato mais bilobado, a direita vai ser um pouquinho mais alongada. E aí eu vou até mostrar o porquê que ela tem o formato bilobado. A gente tem uma veia que passa ali e forma isso. Elas tendem a ser homogêneas. A densidade da adrenal na tomografia ela é muito semelhante ao do rim.
gira ali em torno do HU, que a gente fala, de 35, podendo ir até um pouco mais, 45, né? Mas a gente tende a ter uma adrenal homogênea, diferente do ultrassom. No ultrassom a gente consegue ver cortical, a gente consegue ver medula, principalmente com os equipamentos que a gente tem hoje. A evolução dos equipamentos realmente é fantástica. A gente tem aquele transdutorzinho, né, o nosso microlinear, hoje a adrenal parece que ela tem 10 centímetros. Né? É por isso que é importante a gente medir, pôr o caliper ali, porque só a aparência vai fazer com que a gente ache que tem alguma alteração. E a orientação na nossa avaliação da tomografia é super importante, porque as adrenais, elas não são, e eu vou mostrar para vocês, elas não são paralelas ao eixo longo do paciente. Elas são um pouquinho obliquadas. E a gente faz a primeira aquisição em corte transversal. Então, se a gente só olha e tenta seguir e tentar medir pelo corte transversal, a gente não vai conseguir, ou mesmo na hora que a gente muda para um plano sagital, a gente faz a mensuração do comprimento, ou até da espessura, da largura, a gente não vai ter a precisão e a gente vai dar um resultado negativo. Então, o formato, né, a orientação delas na tomografia acaba sendo algo que a gente tem que prestar atenção, tá? Então, aqui é o corte tomográfico, um exame de tomografia já pós-contraste, tá? Então, só para a gente identificar as adrenais, a direita aparece aqui, né, bem coladinho da veia cava, depois a gente vai ver os vasos, e a esquerda aqui do outro lado. Tá? Então vejam que ela muda um pouquinho de posição conforme a gente vai passando, elas não estão sempre na mesma direção, como se eu fosse pegar, por exemplo, a aorta aqui, ela está alongada, porque ela fica sempre no mesmo ponto desse corte transversal, porque ela está orientada no eixo longo do paciente. As adrenais não, elas são mais obliquadas. Né? Aqui num corte sagital, a gente vai ver a mesma coisa. Ó, aqui a adrenal esquerda e a direita ela passa muito rápido, porque ela é um pouquinho menor e também a obliquidade dela é um pouco menor. Tá? Num plano dorsal, que é muito legal a gente ver a relação, principalmente da direita, muito próxima da veia cava. Tá? Então ela vai voltar aqui, a gente vai ver a direita nessa altura, com a veia cava. E aqui a esquerda já mais distante da veia cava. E esse é um ponto importante na hora que a gente vai pensar em invasão, né? Porque a gente fala, quem invade é sempre a direita. E não necessariamente a gente vai ver por quê. E por que a esquerda também pode invadir lá a veia cava, por mais que ela esteja mais longe. Tá? E aqui uma reconstrução, né? Essas imagens são de um site de anatomia, de tomografia e de ressonância, chama eMiles. Tá? Ele é fantástico, ele tem algumas coisas gratuitas, principalmente crânio, abdômen aí você já tem que ter a licença, né? E é o nosso livro de anatomia. Né? Eu não laudo sem o eMiles aberto, né? Porque a gente sempre tem que um vasinho a mais que a gente tem que achar, que a gente não lembra o nome, e aí ele tem essas imagens fantásticas, mas que a gente consegue reconstruir com os exames de tomografia. Qualquer exame de tomografia pode ser reconstruído e pode ser reconstruído inclusive no computador de vocês. Tá? Isso é algo que eu, como radiologista, tento fomentar, de que todo clínico, principalmente cirurgião, aprenda a mexer com as imagens de tomografia no próprio computador. São visualizadores de imagem que você vai conseguir mudar o plano, para não ficar naquela dependência ali. A gente põe as fotinhos, a gente está cada vez agora marcando, né? Ó, tá vendo? O que eu descrevi é isso aqui, põe uma seta, marca lá na imagem-chave. Mas às vezes para você fala, putz, mas eu não queria ver nesse corte. Eu queria saber a relação dessa estrutura com a outra. E eu ali na hora de laudar, não sou endocrinologista, não sou oncologista. Por mais que a gente estude, a gente tenha a base clínica para poder dar um laudo, a gente nem sempre consegue estar atualizado com tudo que vocês estão vendo, né? E aí você pensa, putz, eu queria saber a relação, eu queria ver, tá, não está aqui na imagem-chave, mas sei lá, como é que está a vesícula biliar desse paciente? Aí você tem que ir lá pegar o exame inteiro, abrir no seu computador, rodar, entender aonde é uma vesícula biliar, para você poder olhar, ver se talvez o radiologista tenha comido bola, não viu alguma alteraçãozinha, enfim. E aí você vai conseguir aprender a fazer uma reconstrução em outros planos, em 3D, e não é complexo. São botões que a gente aperta
e a gente depois passa a brincar. Tá? Então aqui só mostrando, né, essa aqui é uma ferramenta que a gente usa para medir a densidade, ela dá a densidade média. Então a densidade desse rim aqui, per contraste, ele estava dando em torno de 39 e a adrenal em torno de 32, 33. Tá? Então bem parecido aí, uma adrenal normal, sem alterações. Dimensões. As dimensões, a gente não tem referência na tomografia. Tá? Por que a gente não tem referência na tomografia como a gente tem na ultrassonografia? A resolução espacial da ultrassonografia ela é superior à da tomografia. Poxa, mas a gente vê tantas coisas, a gente reconstrói 3D, é tão bem, a resolução é tão bonita. Ela é bonita, mas quando a gente fala de pequenas estruturas, a resolução espacial da ultrassonografia ela é superior. Então, quando a gente marca com caliper, aqui começa a adrenal e aqui termina a adrenal, está muito mais próximo da realidade do que quando a gente faz isso na tomografia. Ainda mais que a gente costuma utilizar filtros que a gente chama de macio na tomografia de avaliação abdominal. E o filtro macio, ele dá aquela borrada na margem. Tá? E ela é de propósito, porque esse filtro macio é que permite que a gente faça uma avaliação adequada de parênquima. Se eu colocar o filtro duro, que é aquela tomografia normalmente que vocês veem de pulmão, que deixa tudo bem definido, a margem da adrenal vai ficar um pouco melhor da gente definir e tentar medir, mas ainda assim ela não é tão precisa, tá? Então as mensurações, claro, que a gente faz, a gente usa ali como referência para, junto com o que a gente tem de referência, para falar, olha, isso aqui está aumentado, ou está dentro da referência, ou não está, para esse tamanho de paciente, tá? Mas o fidedigno mesmo a gente precisa acompanhar com o exame ultrassonográfico. O que a gente tem um pouco de referência é volume. Mas aí cai no que a Rafael falou. Qual que é o... Tá, 0,55 centímetros cúbicos numa direita. Para que tamanho de cachorro? Qual que foi... Vamos lá para a referência de ultrassom, vamos ver as espessuras que o ultrassom dá em relação às diferentes raças, de diferentes tamanhos e pesos raciais, né? O Felipe da ressonância, ele costuma brincar do exame de articulação na ressonância, que o animal precisa ter acima de 20 quilos racial. Não adianta ser um téquio de 20 quilos, né? Porque a estrutura articular continua sendo pequena, não vai formar. Então, é isso. A gente precisa ter a referência de acordo com o peso daquela raça, não como a Rafaela comentou também, um animal com sobrepeso, adrenal não vai acompanhar. Tá? Padrão de realce e captação ao meio de contraste. A gente utiliza contraste em 100% dos pacientes que fazem avaliação tomográfica de abdômen. Tá? Ah, mas na medicina não é esse protocolo. Não é esse protocolo porque o paciente ele vai lá, deita, 10 minutos ele levanta, se ele precisar repetir, ele volta e ele não vai ser anestesiado, ele não vai ter todo... Então, a gente vai fazer 100% dos nossos pacientes contraste, faz uma diferença no nosso diagnóstico, faz uma diferença na nossa avaliação. E se a gente souber que vocês estão pesquisando alguma alteração de adrenal, o protocolo de aquisição ele vai ser específico. A gente vai adquirir com uma fase arterial e mais a tardia. A gente não vai fazer um abdômen pré e pós-contraste só. A gente vai fazer pelo menos 2 fases pós-contraste também, tá? Porque isso pode dar diferença para a gente. E aí a densidade dessa adrenal ela tende a aumentar de forma homogênea também e chegar ali em torno de 100 HU. Tá? E para finalizar a parte de avaliação, a gente vai avaliar as estruturas vasculares adjacentes. E aí eu vou destacar 3 estruturas, que é a veia cava caudal, as veias frênico-abdominais, que na verdade é a veia frênica mais a abdominal cranial, mas a gente chama ali da continuidade a frênico-abdominal, e a aorta abdominal. Tá? Então, voltando lá para os nossos videozinhos, aqui a gente tem a veia caudal, a veia cava caudal, indo de cranial para caudal nessa imagem, depois vai voltar. Tá? Aqui a aorta ela não está identificada, mas a aorta abdominal. E aí o que eu quero destacar é, do lado direito aqui, a gente vai ver a frênico abdominal, direita aqui, ó, subindo, e ela passa bem pertinho da adrenal direita. E desse lado aqui, ó, a gente tem a frênico abdominal esquerdo. Vou mostrar com a imagem parada, tá?
Então aqui, essa aqui é a frênico-abdominal esquerda, que ela passa bem embaixo da adrenal esquerda, fazendo com que a adrenal esquerda tenha um formato bilobado de amendoim. Então é ela que aperta o meio da adrenal, fazendo com que ela tenha esse formato. Já a adrenal direita, ela fica mais apoiada na veia cava. E a frênico-abdominal passa um pouquinho mais longe dela, mais lateralizada. Então ela não pressiona. Por isso que a adrenal, ela tem a adrenal direita tem um formato mais alongado e não tem essa bilobação. Tá? Bom, como que a gente vai diagnosticar? Como é que isso vai aparecer para a gente nos casos de hiperadrenocorticismo, hipófise dependente, né? A gente vai ter o aumento bilateral, como ela falou, em 23% dos casos, o animal não vai ter alteração, não tem alteração ao meio de contraste, nesses animais que têm só a hiperplasia, né, o aumento da adrenal, hipófise dependente. Eles vão ter o aumento de volume, a maior parte das vezes, e a maior parte das vezes esses animais vêm com ultrassom prévio. Como eu falei, é o carro-chefe, é o exame de escolha para avaliação abdominal, principalmente. E muitas vezes é o contrário, né, como a Rafael falou. Ele passa com o clínico geral, tá bem, vai fazer ultrassom, olha, a adrenal está aumentada, olha, a adrenal tem um nódulo. Aí vai para o endócrino para fazer a avaliação e aí a gente vai fazer uma tomografia. Tá? Nesse caso, a tomografia ela é muito mais indicado, como a Rafael falou, para a gente fazer a avaliação de crânio. Porque se ela só é um aumento e a gente não tem a expectativa de que isso seja algo tumoral, que ele esteja evoluindo, que ele esteja invadindo estruturas, não tem por que tanto a gente fazer uma avaliação de tomo de abdômen, porque a gente já tem esse panorama de que ela não vai invadir. E a gente vai ver que a tomo, nesse caso, ela é muito mais pensando no planejamento cirúrgico do que segmento clínico. Tá? E aí aqui tem a valia da gente fazer a tomografia de crânio para a avaliação da hipófise e sim saber relacionar se realmente essa hipófise dependente é por conta de um macroadenoma. Tá? E é o que a gente tem aqui, que é o caso, inclusive, que a Rafael tinha mostrado. E a gente tem em corte transversal a hipófise aumentada de tamanho, passando aqui a célula túrcica, né? Então, aqui é a célula túrcica, que é uma estrutura óssea onde a hipófise vai ficar apoiada e ela deveria estar no máximo alinhada a essa superfície, essas duas estruturas. E ela está passando aqui, né, se destacando. Existe inclusive uma mensuração, quando a gente está ali no limite, se está ou não aumentado, a gente faz uma mensuração que é a relação hipófise-encéfalo, que a Rafael sempre tem mandado no nosso pedido. Agora, ela pede a avaliação de abdômen, como ela comentou, mais tórax, mais crânio, e mande a relação hipófise-crânio. Tá? A gente, por normal, a gente não vai fazer essa mensuração. A não ser que tenha ali alguém falando, olha, você mensura, por favor. Porque é uma referência para ela ter ali, e talvez num controle, daqui 2, 3 meses, repetir, ela falou, ó, a relação mudou. Ela está 10% maior, 15% maior, a olho nu talvez eu não tenha percebido isso. Né? Então, eu dou uma aula na pós de radiologia, que é logo no começo, que é mostrando o quão o nosso olho é falho. A gente tem muita dificuldade em diferenciar o que é maior ou menor, dependendo do que tem ao redor, se uma linha ela é paralela à outra. Então a gente tem que lançar mão de artifícios quantitativos para tirar essa parte qualitativa ou subjetiva da nossa avaliação. Tá? E essa relação hipófise-encéfalo é uma delas. Tá? E o hiperadrenocorticismo, hipófise independente, né, que aí são as neoplasias primárias, que podem ou não ser secretoras de corticoide. Aí, de novo, o Rafael já deu um show aqui falando, né, de todas as questões. E a gente tem que lembrar que os exames de imagem, eles tendem a ter uma baixa especificidade na maior parte das vezes, principalmente em lesões focais. Tá? Então a gente tem alta sensibilidade, a gente identifica lesões focais, nodulações, formações,
tanto no ultrassom quanto na tomografia, mas a gente tem baixa especificidade, a gente não tem como dizer se é uma coisa ou se é outra. Tá? A gente tenta, porque a gente quer ajudar. Né? A gente lê, tem um paper que até estava na aula do Edu, de um trabalho que ele vê algumas características que vai fazer com que você pense em ser mais um feocromostoma ou pense menos em ser um feocromostoma ou um adenoma, mas são indícios para a gente dar uma ajudada, falar assim, ó, talvez você fique na dúvida ali, e o que faltava é eu falar que também tem uma característica a mais na imagem, que é um feocromostoma. Você fala, então, né? Então, o nosso intuito ali na impressão diagnóstica de dar nome às coisas não é vestir o jaleco ou a capa de patologista e achar que a gente está vendo célula na imagem, tá? É a gente tentar ajudar a estreitar um pouquinho mais ou falar com a nossa experiência de que a maior probabilidade de uma formação nessas características no fígado dessa forma é ser um hemangioma e não um carcinoma hepatocelular. Ah, mas não pode ser outra coisa? Pode ser outra coisa. Mas a maior parte das vezes é igual formação neoplásica óssea em sunburst. Primeiro diagnóstico, osteosarcoma. Segundo, osteosarcoma. Terceiro, osteosarcoma. Mas existe o quarto, o quinto e o sexto. Né? Bom, o que a gente vai ver? A gente vai ver contorno, homogeneidade pré e pós-contraste, principalmente invasão de vasos e tecidos. Então, se a gente observar características que levam a essa cara de agressividade, de que o tumor está se espalhando, a gente vai pensar, obviamente, em tumores mais malignos. Tá? E aí também vem com ultrassom prévio e a tomografia entra principalmente para o planejamento cirúrgico. Tá? Assim como o Bucata, mas aqui a gente não vai operar uma adrenal, por mais que ela veja só um nódulo e que no ultrassom não viu que está invadindo, mas a gente precisa operar, sem uma tomografia. Porque às vezes a invasão ela não é perceptível ao ultrassom. E na tomografia, porque é um exame dinâmico, a gente está ali, a gente vai fazer o corte, a gente vai fazer a varredura, a gente vai, claro, tentar varrer tudo que a gente pode, mas às vezes é uma estrutura com a mesma densidade ultrassonográfica do sangue e a gente não vai perceber. Só que quando a gente joga na tomografia, a gente aplica um contraste, isso aí se destaca, isso causa uma quebra da coluna de contraste, a gente vai conseguir ver isso com muito mais detalhe e dar essa informação para o cirurgião, porque é muito diferente para ele entrar, simplesmente para ele lá tirar a adrenal, do que entrar, ter que abrir um vaso, limpar de um lado do outro, tirar, suturar. Ele entra com outro planejamento para essa cirurgia. Tá? E aí mostrar alguns casinhos só. Tá? Esse aqui é de adrenais bilateralmente aumentadas, então a gente tem aqui a direita e a esquerda, ele tinha uma vesícula biliar também super distendida, né? Pode, por mim? E o que mais a gente tem que é importante a gente ver? Primeiro, esse paciente tem cálculo em vesícula biliar. Ele tinha, não está aqui nas imagens, outros pontinhos de mineralização hepático e mineralizações dispersas por toda a pele desse paciente. Tá? Então, esse animal ele tinha um quadro de hiperadrenocorticismo e também já com alterações secundárias aí de mineralizações distróficas. Tá? Então, aqui em plano dorsal, essa adrenal direita, ela media de largura aí 1.1, tá? No seu maior eixo, tá? No ponto maior. Um comentário que a Rafael falou, os trabalhos medem sempre o polo caudal, mas às vezes a gente tem um aumento do polo cranial, da margem cranial. Os trabalhos eles têm que seguir alguma metodologia. E aí eles têm que falar, onde que você mediu? Eu medi no polo caudal. E aí eles seguem aquilo lá. Mas é isso pensando nesses casos de hiperadreno sem um diagnóstico, sem a observação de um nódulo. Então não tem uma alteração de formato, porque a gente não tem um nódulo ali dentro e eles vão ter que medir em algum lugar. A partir do momento que a gente tem algo que causa um abaulamento da margem cranial,
pouco importa a espessura do polo caudal, o que importa é o tamanho do nódulo, na verdade, nem a espessura mais da glândula, né? Então, e aí eu gosto de comentar isso porque muitas vezes, mas quanto que estava o polo caudal, né? Então, tem um nódulo, tem invasão da veia cava, então, mas a espessura do polo caudal? Tá bom, tá, peraí, vou pôr aqui. Bom, aqui é um outro caso, também com um aumento importante aqui da adrenal, essa fase pré-contraste, tinha um calculinho em rim, e ele tinha fugiu o nome, mas uma mineralização já dentro de vaso, né, de parede de vaso também. Tá? E esse era um exame, na verdade, de coluna. Tá? E aí eu não sei por que esse FOV aqui, esse campo de visão ficou torto na pós-contraste, e aí a adrenal ficou aqui no canto, mas ó, vejam como ela tinha uma captação de contraste heterogênea. Ela vai passar aqui de novo, nesse cantinho onde está a luz. Tá? Então ela era homogênea na fase pré-contraste, esse aumento de volume, era um aumento de volume no polo cranial, mas na fase pós-contraste ela era toda heterogênea, com umas áreas que pareciam até mais cavitárias, como se fossem áreas de necrose. É uma das características que a gente vai pensar que esse tumor também ele tem uma maior probabilidade de ser maligno e não benigno pela tomografia. Tá? Esse aqui vai passar? Não? Acho que eu esqueci de pôr para passar automático. Tá? Então aqui a veia cava caudal, adrenal direita aumentada, adrenal esquerda aumentada também, mas não aumentada simplesmente. Também as duas na fase pós-contraste, vocês vão perceber. Não coloquei para rodar automático. O que a Rafael falou, nem sempre a formação ela é unilateral, ela pode ser bilateral. E aí nesse caso, peraí, voltou. Então esse aqui era um caso que tinha formações nodulares e heterogêneas na fase pós-contraste dos dois lados, nas duas adrenais. Tá? E esse era um caso, talvez, muito interessante da gente fazer crânio junto, né? Porque a gente pode ter essas formações atreladas a um macroadenoma ou alguma alteração em hipófise. Ok? E por último, também não colocou para rodar, o que a gente vai querer fazer na tomografia. Formação super agressiva. Esse aqui, deixa eu ver se eu consigo controlar o... Espera aí, mais fácil. Deixa eu arrumar aqui o... Para a gente mostrar um pouquinho das alterações. Tá? Então, uma formação... não era esse. Pronto, agora sim. Tá? Então tá. O que a gente quer ver aqui? Essa formação bilateral, ela pegava as duas adrenais, tá? Ela avançava aqui a adrenal esquerda. Vocês vejam que pós-contraste ela está hipoatenuante. E a gente tem algumas alterações dela, algumas proliferações dela, como se fossem braços, né? E esse aqui ele avança e chega na musculatura paravertebral, hipoaxial, aqui, tá? E como que ele chega lá? Pela veia frênico-abdominal. Então essa formação em adrenal esquerda, ela invade a veia frênico-abdominal e ela avança para a musculatura. E ela também avança pela frênico-abdominal até entrar na veia cava caudal, tá? E aí aqui eu vou tentar mostrar para vocês. O contraste, ele passa só um filetinho aqui na porção caudal. E aí ele abraça algo dentro do vaso e continua cranial preenchendo todo o seu lume. Tá? Então isso mostra pra gente a invasão da veia cava. Tá? E ele ainda progride e ele se mistura com
a adrenal direita, que também está aumentada, também está irregular, também está invadindo a veia frênico-abdominal direita. Então a gente precisa dar todas essas informações na nossa descrição do laudo para que o cirurgião possa fazer o planejamento cirúrgico adequado e entrar nessa cirurgia jamais sabendo do que ele vai fazer. Tá? Esse não entra. Tá? É isso. Então, né, como eu comentei, a ideia da tomo ela é muito menos diagnóstica no caso da adrenal, mas muito mais em planejamento cirúrgico, em ajudar a condução cirúrgica do paciente, né, do que a gente querer dar nome aos bois e falar, isso aqui é um tumor, isso aqui não, né? E claro, fazer a avaliação total, e é um exame que a gente vai conseguir fazer a varredura de todo o abdômen com muito detalhe para fazer esse planejamento. Tá? Isso. Obrigado. Hã? Obrigado. Bom, gente, vamos dar continuidade. A gente sai do preto e branco agora e entra no colorido. E assim, eu praticamente tentei puxar mais para o lado de mostrar o que a gente vê, o que a gente encontra na cirurgia, do que falar da técnica propriamente dita para vocês, que não tem por que a gente entrar exatamente nisso. Então vamos lá. Acho que a parte principal foi o que a Rafael falou, não existe a gente operar uma adrenal sem um endócrino por trás e um endócrino que entenda do manejo pré e pós-cirúrgico. Por quê? Se a gente não tiver um endócrino junto da gente, tem diversas alterações hormonais que podem causar, que não é todo mundo que vai saber. Então a gente precisa dessa equipe multidisciplinar envolvida no caso. As indicações, tudo questionável na literatura, a gente nunca consegue realmente chegar à conclusão de quando você manda isso para a mesa ou não, mas, na teoria, tumores funcionais ou com características de malignidade, como invasões de veia cava, elas têm indicação de entrar na mesa. Hoje em dia, se acha muito mais nódulos de adrenal, do mesmo jeito que a Rafael falou, por ter ultrassom em basicamente todos os lugares, então ficou muito mais fácil de ser um achado hoje em dia, e por isso a gente acaba tendo mais diagnóstico. E aí, chegando na parte cirúrgica, não tem como fugir da tomografia. Então, sempre, no mínimo, a gente precisa da tomografia de abdômen e tórax. E, para a parte endócrina, vai responder também mais, vai ter que saber a parte de crânio, que para a cirurgia acaba não sendo tão importante. O tamanho da lesão vai dizer prognóstico sim para a gente. Por quê? Principalmente por causa da anatomia. A presença de metástase também. E aí que a gente entra na anatomia, a parte de invasão ou de compressão. Toda vez que a gente tem uma possível invasão ou de compressão, a gente precisa ter um planejamento cirúrgico prévio, já com compatibilidade com bolsa disponível no trans. Se a gente tiver uma hemorragia no trans, não tem como esperar a bolsa chegar, esperar qualquer coisa desse tipo, porque são hemorragias extremamente importantes. É a cava direto babando. São 2 minutos para sanguinar o animal. Então, assim, não pode babar e a gente tem que controlar para ontem. A nefrectomia pode ser necessária dependendo do tamanho do tumor. Ela pode ter envolvimento ali de veia renal e artéria renal. Na medicina humana,
tem coisas já dizendo que se tem acometimento só da veia renal, você consegue ligar a veia renal e deixar o rim só com a artéria e faz revascularização. Então, assim, a gente pode tentar começar a trazer isso para a medicina. O Rubinho tem feito isso. Já tem 2 casos que ele deixou o rim com a veia ligada e o animal está bem. Então, assim, dá para a gente fazer isso também, porque o nosso animal também revasculariza pelo jeito. E aí a gente entra na parte de anatomia, que sem anatomia o cirurgião não é nada. O que são as adrenais? As adrenais, à esquerda, ela está mais afastada, ela passa frênico abdominal por cima dela, partindo ela no meio. Então é uma adrenal mais fácil, geralmente, de se operar, apesar de ela também poder ter invasão de cava. A adrenal direita não, ela já está mais embaixo da cava. E aí tudo que ela cresce para baixo da cava. Então quando ela cresce muito para baixo da cava, ela não cresce para fora. Então sempre a tomografia, às vezes, dependendo do tamanho do crescimento, vai deixar em dúvida se isso tem invasão ou não, por causa da dilatação que ela vai causar e na compressão que ela causa na parede ali do vaso. Aqui é uma adrenal bonitinha, pequenininha, direita, que é o sonho de todo endocrinologista de pegar. E aí a gente entra nas desgraças maiores que a gente começa a pegar. Aqui uma adrenal com um tumor no polo cranial. Uma adrenal com invasão de veia cava. Esse é o que a gente encontra de primário. A gente abre e é isso que a gente encontra. Então até a gente delimitar que a adrenal está aqui, que a frente abdominal está vindo aqui, está entrando na cava que está aqui, precisa de bastante cuidado durante o procedimento. Essa é aquela adrenal de antes, já dissecada, com a frente abdominal já liberada e as cavas já prontas para ser campeadas para a gente tirar esse tumor. É aquele tumor que ela mostrou para a gente aqui antes. Infelizmente, às vezes a gente pega casos assim, que pela tomografia parecia que estava só empurrando a veia cava, e quando a gente entra na mesa, a gente vê que não estava só empurrando, ele estava pegando mais ou menos 60% ali da parede. A gente até consegue fazer uma cavectomia, mas não de 60% da parede, porque aí a gente fecha demais o lumen ali da cava e causa uma síndrome de... como se fosse campear a cava mesmo. A gente vai causar ascite e não vai conseguir voltar o sangue ali todo da barriga. Então esse caso acabou sendo inoperável. E aqui eu vou passar um caso para vocês, rapidinho, só no passo a passo do que a gente faz. A gente identifica a adrenal, a gente solta ela. No caso da esquerda, a gente já disseca no meio dela ali a frênico abdominal. A gente tem a veia cava caudal passando logo aqui embaixo. Em volta dela, a gente pode ou utilizar um bisturi ultrassônico, ou utilizar um ligasure da vida, ou a gente pode usar o bisturi bipolar, porque são diversos microvasos que tem em volta, então o sangramento no entorno dela é muito pequeno, não é tão importante. Mas o sangramento daqui, se houver ruptura desse vaso, sim, é muito importante. E esse é o aspecto final que a gente tem da cirurgia. Não é para ter sangramento, não é para ter poça de sangue, não é para ter coágulo, não é para ter nada. É para a gente ter uma cirurgia limpa do início ao fim. É isso que a gente espera de um procedimento redondo. E outra coisa que a gente quer é o nosso paciente assim, quando acorda. É o nosso paciente comendo. Acabou, o vídeo não vai rodar. E o nosso paciente tranquilo. É isso que a gente espera. Foi. É a Ana Lu. Tinha do Nadal comendo também, mas aí ia ficar muito gente. Então, gente, assim, a parte de cirurgia acaba sendo um pouquinho mais rápida, principalmente por não entrar tanto em técnica. Então, queria agradecer a vocês, a atenção, e passar agora a parte de oncologia para o Juliette. Uma vez a gente pegou uma adrenal rompida, né? De madrugada, ligaram pra gente. Foi mesmo. Acho que eu tava na equipe da Rafael. Acharam que era baço, não foi? Fez um fest, eu achei. Entrou como baço e quando a gente abriu uma adrenal rompida. Foi no vidro, falou, não,
Foi assim, a intenção de proteção medicativa. Ai, gente, e era um Golden operando sozinho. 45 quilos operando sozinho, aquilo jatando sangue na minha cara. E sabe o que foi mais legal? A tutora desse animal, ela era uma médica e intensivista. Quando ela veio pra mim, ela falou cirurgião. Quando ela veio pra mim, ela falou assim... E a família inteira era Isso, médica. ela falou assim, eu tô um pouco assustada, porque eu preciso falar a verdade. Se fosse gente, tinha morrido. Porque não ia chegar a tempo. E aí, eles chegaram aqui muito rápido, não foi? Vocês foram de plantão, não foi? Ela falou assim, e ainda é adrenal e vive na veterinária, ó. E era um carcinoma produtor ainda, fez 300 de frequência durante, foi uma desgraça. Foi. Esse foi muito. E eu falei, não, é fel pra você tomar com certeza. É. Mas só pela manipulação, óbvio, né, que ele tava rompida. Ele quer de assistente de palco dele. Com licença, estudante. Obrigado. Tá bom? Tá registrado. Eu mandei mensagem pra você no privado e tudo. Que isso? Sempre te amei. Ele tirou Pessoal, boa noite. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês, né? Sejam muito bem-vindos. Como tema, né, da nossa mesa redonda, adrenalectomia, quando, como e por que realizar. Então, a parte, né, de quando realizar já foi muito bem abordada, né, tanto pela doutora Rafael, o Cazé, como realizar, né? O Dr. Lucas também já explanou bastante aqui pra gente. E aí cabe a mim, como integrante também da equipe cirúrgica, falar sobre alguns cuidados que a gente precisa ter para abordar esse paciente dentro dos princípios de cirurgia oncológica, para que seja feito, né, um procedimento seguro, com embasamento, né, planejamento, para que a gente tenha esses resultados que vocês viram até agora, tá? Bom, quando a gente fala, né, no tratamento oncológico, né, vem essa pergunta, como realizar um tratamento oncológico, a primeira coisa que a gente tem que pensar é descobrir o que é aquele câncer, né, o que pode ser aquele câncer. Um outro questionamento é onde está esse câncer, isso vai fazer diferença na nossa abordagem, tá? E o que esperar desse câncer. Se a gente conseguir esse planejamento inicial, a gente consegue indicar cada etapa, né, tanto diagnóstica e terapêutica para esse paciente. Então a gente fala principalmente de um planejamento rigoroso, que é o que a gente tem conversado até agora. Então, o que é o câncer? Se a gente for pensar no comportamento de uma célula tumoral, a gente já imagina como um grupo, uma população dessas células pode agir ali naquele sítio, né, ali na adrenal. Então, a célula oncológica, a célula cancerosa, né, a gente observa que ela faz normalmente invasão, ela tem essa capacidade, ela libera VEGF, que é um fator de crescimento endotelial, e isso faz com que ela tenha uma própria nutrição, né? Ela consegue driblar os mecanismos de defesa do organismo, né, células de defesa, para conseguir uma implantação em sítios próximos, né, satélites ou metástase à distância. Ela tem mecanismo de replicação contínuo, ela não obedece as demandas do organismo para que ela pare de se replicar, então não respeita a morte programada, né, a apoptose. Isso tudo a gente começa a observar em alguns exames de imagem, onde a gente observa a invasão de vasos, invasão tecidual, e nesse sentido a gente já começa a planejar como vai ser a abordagem, margem cirúrgica, quais tecidos estão envolvidos, né? Se tem estruturas ali nobres que a gente precisa preservar ou não. Então isso tudo já faz parte quando a gente já começa a triar esse caso, tá? Então, sobre a pergunta de onde está o câncer, é algo bem básico de uma triagem oncológica. Então a gente tem esse estadiamento clínico que é preconizado pela OMS, né?
onde a gente avalia exatamente isso, o que foi discutido, né? Como esse tumor está agindo ali naquele sítio. Então a gente vê o tamanho do tumor, invasão, alguns aspectos nesse sentido, tá? Se tem já a presença de metástase em vias linfáticas regionais, então se algum linfocentro regional está metastatizado pela presença de invasão nodal, né, do linfonodo regional, e a busca de metástase à distância, que já foi também bastante discutido aqui. Basicamente, de forma generalista, a gente trabalha com o estadiamento dessa forma, né, do tumor, agindo ali no local, metástase regional ou à distância. E esse daqui é um caso onde essa triagem foi muito importante. Esse paciente, obviamente, ele teve uma triagem pela equipe de imagem, né, com ultrassom e tudo mais, passou pela doutora Rafaele, e quando indicou exames mais apropriados, e aí quando a gente fala da tomografia, é importante ressaltar que é o melhor método de estadiamento oncológico, tá? Por mais que às vezes a ressonância magnética, né, em algumas situações possa dar informações melhores ali de invasão local, expansão, se a gente pensar no paciente como um todo, a tomografia computadorizada ela mostra se tem metástase com mais facilidade e ao mesmo tempo também consegue dar ali algumas definições locais para a gente planejar também essa cirurgia, enfim, o tratamento adequado. Nesse caso do Nadal, foi realizada a tomografia de tórax e abdômen e realmente eles apontam ali uma lesão em adrenal. A gente observa ali em adrenal esquerda. E quando feita a tomografia computadorizada, em lobo médio, tem a formação também de uma imagem de 2 centímetros. Aí a gente já começa a se perguntar, né? Esse paciente, ele está naquele estadiamento mais avançado, né? Ele tem essa doença progressiva, isso é um foco de metástase? Foi o que a Rafa falou. A gente conversa com o tutor e fala sobre a indicação de cirurgia. Uma massa já grande, promovendo ali infiltração local, né, provável. E aí a gente acaba decidindo, pensando em critérios de diagnósticos diferenciais. Quando a gente observa um nódulo pulmonar e ele é solitário, óbvio, pode ser um processo metastático em estágio inicial e só aparece um nódulo, né, e não está vendo ainda micrometástase. Mas normalmente as massas únicas elas são tumores primários de pulmão. Então a gente pensou o seguinte, tem que operar adrenal e provavelmente isso seja um tumor primário isolado do pulmão. Então vamos operar, fazer a adrenalectomia, acompanhar esse paciente e foi o que a gente fez, né? Ele acabou de fazer a tomografia de segmento de 2 meses, né, que foi o intervalo que a gente deu, e não houve crescimento desse nódulo. Então, provavelmente é um nódulo isolado e a gente já está programando a lobectomia, né, desse paciente também. Então, feita a adrenalectomia, e aí o diagnóstico de feocromocitoma. E o que esperar do câncer? Quando a gente fala do comportamento, isso vai ser individual. Tá? Mais para frente aqui eu falo de alguns tipos específicos de neoplasmas e com isso, além da gente falar de doenças diferentes, a gente fala do indivíduo que comporta, enfim, essa doença e isso pode agir, né, de diversas formas, e dentre outros fatores, né, individuais. Se o paciente tem doença pré-existente, enfim, cada paciente vai desenvolver de uma forma. De forma geral, a gente tem agrupado, né, essas características de neoplasias malignas e neoplasias benignas que a gente leva em consideração para avaliar essas imagens, enfim, já pensar na probabilidade de uma invasão maior e alguns cuidados ali no transcirúrgico, né? As neoplasias benignas, normalmente o crescimento é lento, expansivo, pouco invasivo. As neoplasias malignas já têm esse crescimento rápido em segmentos, são invasivas, né? Fazem invasão de vaso sanguíneo e com maior potencial de metástase. Um ponto importante para a gente levar em consideração de alguns aspectos, tanto para a cirurgia em si, quanto para a gente conversar com os tutores, é que a avaliação de margem hoje em dia é muito subjetiva.
mesmo quando a gente fala de órgãos encapsulados, como é o caso da adrenal. Ela é um órgão que ela tem uma barreira mecânica que é uma cápsula fibroelástica, né, com feixes musculares, enfim, e que normalmente ela serve como uma barreira biológica para que essa doença fique contida ali, né? Mas em alguns casos, quando a gente fala de um comportamento particular, algumas neoplasias, como eu falei lá no começo, ela consegue invadir e transpassar essa barreira, tá? Isso pode ser microscópico, por exemplo, um campo de cancerização. Às vezes, até o patologista pode dar como margem livre, no caso de um campo de cancerização, e uma cápsula não invadida, mas só de ter um tumor promovendo, liberando, né, substâncias aqui, as células vizinhas elas começam a adquirir mutação sem que a morfologia seja alterada. E aí, muitas vezes, esse paciente ele pode recidivar no pós, tendo a margem livre, tá? Outra situação é se lá na nota do histopatológico a gente já observar que tem a invasão de cápsula. Eu já converso com o tutor. A cirurgia não foi feita com margem. Vai recidivar provavelmente, a gente vai precisar fazer quimioterapia adjuvante, porque é uma cirurgia sem margem, né? Então, a gente tem que ter essa conversa clara, tá? Esse daqui é o caso da Jujuba, justamente um caso onde a gente fez a adrenalectomia, né? Então o exame de imagem mostrando a adrenal aumentada, provavelmente neoplásica. Na ultrassonografia pós-operatória dessa paciente, é um protocolo que a gente tem aqui. Ela fez a ultrassonografia, né, de 48 a 72 horas do pós-cirúrgico, 48 horas, e eles observaram reação tecidual, gás livre no abdômen, um lobo pancreático alterado, né, o lobo direito, devido à reação tecidual, esperado por um processo neoplásico. Nesse caso, a imagem ela realmente não vai mostrar se tem invasão, enfim, às vezes o tecido fica muito reativo. Mas é importante a gente documentar isso, porque essa paciente chega num segmento de 3, 6 meses, tem uma formação de 2 centímetros, que seria visto num pós-operatório desse, né? Então, a gente documenta e consegue comprovar, junto com todos esses trabalhos, que provavelmente houve invasão e não uma falha da técnica cirúrgica, né? E aí veio o histopatológico, um carcinoma adrenocortical com invasão capsular, né? O que aconteceu no segmento de 8 meses? Ela tem um nódulo de 2 centímetros ali naquela região. Então, pensando em todo esse processo, né, natural da oncogênese, a gente justifica isso tudo e conversa com o tutor sobre as novas terapias que a gente está batendo a cabeça aqui sobre o que fazer. Porque ela tem na contralateral agora, nódulo na adrenal contralateral, tá? Pessoal, esse aqui é um caso também que foi debatido, eu estou até repetindo alguns casos, mas do ponto de vista da cirurgia oncológica, desse potencial invasor, né, com outro olhar aqui para a gente discutir. Então é o Negueba, um paciente onde a gente, pela tomografia, observava ali já um trombo neoplásico, né, invadindo a veia frênico e já avançando na porção cranial ali da veia cava. Então, eu demonstrei ali no esquema, basicamente esse comportamento. E aí, nesse caso, a gente já muda completamente o planejamento cirúrgico, né? Então, a gente já pensa numa neoplasia num estágio avançado, ela já está naquele processo de progressão, invasão ali dos vasos sanguíneos, né? E com isso a gente vai precisar entrar com planejamento também de cirurgia vascular. Então é outro material instrumental, pinças vasculares, né, os clamps e tudo. E falar também sobre os riscos ali, né, perioperatórios, né, no transcirúrgico e perioperatório também, porque é uma cirurgia mais delicada. Então a gente tem que falar isso tudo com o tutor e como o Lucas abordou todo aquele planejamento de transfusão, né, enfim, e o acompanhamento aqui pós-cirúrgico desse paciente, tá? Então, toda essa estrutura aqui era o que estava dentro do vaso, né? A gente conseguiu, não precisou abrir uma extensão muito grande da cava, a gente conseguiu acessar principalmente ali pela frênico, mas chegou a acessar, né, a cava para poder conseguir
tracionar. Então fez a venotomia, venorrafia, e esse paciente ficou relativamente bem, como vocês acompanharam. Ainda dá um trabalho para o pessoal no pós, os altos e baixos, porque eu acho que ele era um feocromocitoma também, né? Mas o paciente está bem, eu que faço a parte de oncoclínica, né? Ele fez segmento agora, ultrassom, raio-x, não tem sinal de metástase nem nada. Esse caso, até que esse acompanhamento pós, né, qual quimioterapia utilizar, enfim, isso é muito discutido. Eu converso bastante com o Felipe Sueiro, que assim, aqui no Brasil ele recebe um volume muito grande dessas amostras, tanto para o histopatológico quanto para imuno, e ele tem alguns painéis de imunohistoquímicas, né, realizados aqui, que é justamente assim, para a gente tentar fazer estudos prospectivos, porque a gente não tem muita base. Então, alguns marcadores já de fator prognóstico a gente tem. Nesse caso aqui, como é um feocromocitoma, ele deu VEGF negativo, então normalmente pode não responder muito bem ao toceranib, né, que é o Palladia. Enfim, eu joguei para a tutora de fazer o oncomapa, que às vezes quando tem essa dúvida, né, do que fazer, o que é melhor caminho, porque o oncomapa vai mostrar ali para gente uma complementação dessa parte de biologia molecular, né, e também já vai indicar qual quimioterápico tem uma melhor ação para aquele paciente. Então, um exame individual, né, e a gente vê que oncomapas de subtipos, dos mesmos subtipos, vêm com laudos, né, completamente diferentes, quando a gente compara os pacientes. E aí ela preferiu só o segmento, sem quimioterapia, não fez um oncomapa ainda, mas se recidivar, ela disse que vai fazer. No caso em questão aqui, é um tumor grande, o Lucas até mostrou esse caso de uma gata, e é justamente isso daqui que a gente observa, né? Ele mostrou essa mesma imagem, a veia cava, com 60% a quase 70% ali, dependendo da região, já acometida. Então, a cavectomia, como ele falou, desse paciente, traria, primeiro, que um tumor desse tamanho, com esse grau de invasão, a chance da gente perder esse paciente na mesa seria muito grande. Então, a gente discutiu bastante ali na cirurgia, optou por conduzir o caso clinicamente. É um feocromocitoma, ele já veio com um diagnóstico, porque viram essa massa na ultrassom e puncionaram, mas assim, não, mas assim, é uma massa abdominal puncionaram até aí, e aí veio o diagnóstico de feocromocitoma e descobriram que realmente era um tumor, né, de adrenal. Então a gente já tinha esse diagnóstico nesse momento, então vale a pena mexer nesse vespeiro, com essa invasão toda de cava. A gente optou por conversar com a tutora e tentar esse manejo clínico. Exato, a gente repetiu, tinha uma evolução bem rápida. E ele tem um onco externo, eu conversei com esse onco e sugeri, falei, olha, eu já usei o toceranib com uma dose tolerada para gato em outras situações, a gente não tem nada na literatura, mas por se tratar de um feocromocitoma, a gente, né, não tem muito o que fazer, talvez seja uma saída. Ele fez, aí agora, em começo de fevereiro, a tutora mandou uma foto da gata, agradecendo e tudo pela indicação do Palladia, e ela, pelo exame de ultrassom, teve uma redução de 2 centímetros da massa. A gente operou, acho que em outubro, né? De outubro a fevereiro, fizeram o estadiamento, reduziu 2 centímetros pela ultrassonografia. Tá? Então ela segue bem ainda aí com a família. Pensando nesse comportamento, né, invasor, enfim, tudo isso que a gente conversou sobre neoplasias malignas, o que a gente tem que ter em mente do planejamento cirúrgico? Ter os instrumentais adequados, e aí não adianta faltar um instrumental ali, ter que autoclavar, isso tem que estar tudo planejado no checklist que a gente faz antes, tá? Em quantidade adequada, obviamente. Evitar trauma em excesso, isso é um princípio de qualquer cirurgia oncológica. Realizar essa técnica de forma meticulosa. Cuidados com hemostasia, até para a gente evitar implantação de células neoplásicas, então sempre ligar todos esses vasos. E hoje em dia a gente tem essas ferramentas, né, bisturis ultrassônicos e tudo mais que facilitam bastante. Irrigar tecidos com solução aquecida. E aí, quanto ao diagnóstico definitivo dessas neoplasias,
A citologia, ela não é indicada, tá? Normalmente a gente evita porque não sabe qual o tipo de neoplasia. Alguns subtipos, né, como os carcinomas, eles são altamente implantáveis, então a gente, ao tentar uma citologia guiada, por exemplo, isso pode implantar na musculatura abdominal, além de, às vezes, ser um felcromocitoma e a gente já dá uma cutucada com o paciente só sedado, enfim, ali ter um problema maior, né? Então a gente não realiza. O diagnóstico definitivo realmente é o histopatológico, tá? Ali no histopatológico, o patologista ele vai avaliar principalmente alguns critérios, né, de atipia celular, avaliar se tem invasão ou não de cápsula, de vasos sanguíneos, se tem presença de necrose e vacuolação citoplasmática. Essa presença de necrose e vacuolação citoplasmática já entra num score de Utrecht, né, que eu vou falar aqui adiante, que somado ao KI67, que é a imunohistoquímica, a gente consegue definir fatores prognósticos para alguns carcinomas produtores, tá? Então é justamente isso. A imunohistoquímica, na maioria dos casos, em cirurgia oncológica, enfim, cirurgia oncológica, a gente trabalha da seguinte forma: tem um histopatológico, não definiu qual é o diagnóstico, eu vou usar uma imunohistoquímica com painel diagnóstico para aquele caso. E alguns subtipos, quando eu já sei qual é, eu tenho fatores prognósticos, como, por exemplo, para a neoplasia de adrenal, a gente já tem esses painéis prognósticos, tá? Esse daqui que é o score que eu comentei com vocês. O que eles avaliam? Nessa primeira imagem, a marcação em KI67, então o índice de proliferação, e aí eles somam com essa vacuolização citoplasmática e a presença ou não de necrose. E aí, de acordo com esses dados, isso já vem no exame qual é o score desse paciente. Tá? Esse daqui é o Tulipa, um paciente que a gente operou aqui também, um dash round, também com tomografia, indicando tumor de adrenal, a gente fez a adrenalectomia, e aí a gente já observa no histopatológico alguns desses critérios utilizados para avaliar se realmente é agressivo ou não. Então, figuras de mitose, não tem tanta invasão de cápsula, tinha. Se tem essas células claras, né, vacuolizadas, ele já coloca um peso 4 aqui do score de Utrecht, né? Invasão vascular presente também. Ele já coloca aqui, olha, o score parcial de 4, né? E aí sugere a complementação com imunohistoquímica. E a gente vê aqui que tem um KI67 de 7, né? Então vem a complementação. Nesse caso do Negueba, que eu conversei com vocês antes, né, vocês já conhecem o caso com invasão e tudo, a gente observa um felcromocitoma, tinha invasão de cápsula, mas aí é que tá. Quando a gente avalia, né, os fatores prognósticos, vem GATA negativo e VEGF negativo também, tá? Quanto a essas neoplasias, né, falando um pouquinho sobre o comportamento e o que a gente tem de dados. A prevalência é relativamente baixa em cães e gatos em alguns estudos, tá? As lesões metastáticas mais comuns são linfoma, hemangiosarcoma, carcinoma mamário, sarcoma histiocítico, melanoma. Nesse estudo aqui, onde eles avaliaram um grupo grande de pacientes, né, tem um N grande, em 20 anos, a gente observa ali de 472 lesões em cães, 41% eram corticais, 32% medulares, né? Então, das corticais, a maioria delas adenomas e 41 carcinomas. Em gatos, eles observaram, né, 50% entre adenomas e carcinomas e 2 casos de medulares, sendo um maligno e um benigno, e 60% de metástase, normalmente linfoma. Isso, normalmente sim. E aí, dessas neoplasias, o que a gente espera de sinais clínicos que já foi discutido, né? Se é cortical ou medular, benigno ou maligno, enfim, a gente já falou sobre o comportamento, se é produtor ou não, se invade, né? Qual o comportamento local.
que a gente espera desses pacientes, tá? Então, as funcionais vão secretar cortisol, catecolaminas, aldosterona, hormônios sexuais, precursores de esteroides, e o diagnóstico normalmente é com a dosagem hormonal e imagem que a gente já conversou, tá? Então, dessas secreturas de cortisol, 15 a 20% são casos de hiperadreno. Adenocarcinomas são mais invasivos normalmente e invadem a veia frênico-abdominal, tá? Normalmente, a metástase é frequente em 50% dos casos para fígado e pulmão. Das neoplasias medulares, né? O feocromocitoma, que é o terror, secretam catecolaminas, relativamente pelos trabalhos, tá? Incomuns em cães, raro em gato, geralmente malignos, metástase na maioria dos casos 40%, e vai para fígado, baço, linfonodo regional, ossos, sistema nervoso central, e invasão vascular de 80%, então extremamente alta, tá? Diagnóstico por imagem, a gente já conversou bastante, laboratorial, o tratamento cirúrgico, adrenalectomia. Complicações que a gente pode observar, hipertensão, hipotensão, arritmia, hemorragia, principalmente no caso de feocromocitomas. Prognóstico, o tamanho do tumor, isso é bastante discutido nesses trabalhos, que muitas vezes faltam algumas informações, por exemplo, a gente tem um eixo só avaliado, né, naqueles casos em que a gente coleta de estudo retrospectivos, e muitas vezes o volume total pode fazer diferença nesses fatores prognósticos, tá? Outra questão também dessa avaliação do KI67, esse trabalho é de 2019, né, para o SCORE de Utrecht, é que o que eles comentaram, né, de que muitas vezes esse prognóstico pode não ser tão fidedigno, é que nesse estudo eles fizeram a avaliação de apenas uma lâmina, né, daquele paciente, porque são estudos retrospectivos. E aí muitas vezes pode não ter avaliado a área de maior malignidade daquele câncer, né? E aí com isso esses valores, né, de scores podem mudar conforme a gente começa a estudar daqui para frente, tá? Então os incidentalomas também que a gente comentou aqui são neoplasias não funcionais, podem ser benignas ou malignas, são achados normalmente acidentais de exame de imagem. E aí a gente consegue avaliar normalmente com esses testes hormonais, tá? E a cirurgia vai ser indicada em tumores com maiores, né, de 2 a 3 centímetros. Sobre considerações finais, pessoal, quanto à adrenalectomia, o que a gente conversou aqui hoje? Que o planejamento deve ser rigoroso, né, seguindo os princípios de cirurgia geral, cirurgia oncológica, tá? O acompanhamento trans e pós-cirúrgico de toda a equipe, com endocrinologista, intensivista, isso é muito importante, né? O pessoal da anestesia, intensivismo. Isso reduz complicações, leva a uma recuperação mais rápida desse paciente. A gente tem dado alta no paciente com 48 horas, normalmente, assim, em casos mais complicados, 72, mas muito raro. Isso vai reduzir morbidade e aumentar as chances de sucesso, tá? Bom, estou à disposição para qualquer dúvida.